noite. Você sabia que no mundo são produzidos 3 quilos de alimentos por pessoa diariamente, mas 800 milhões de pessoas passam fome? Pois é, apesar disso tudo, ainda é difícil a veiculação de notícias abordando a problemática da fome na mídia. Para mostrar como a imprensa capixaba trabalha o tema fome, os formandos de jornalismo da FAESA, Fábio Alemã e José Celso, fizeram o documentário Radiografia da Fome, resultado do trabalho de conclusão do curso de Comunicação Social. Aqui com a gente o videomaker Fábio Alemande. Boa noite, Fábio. Boa noite. Primeiramente, obrigado pela sua presença aqui no programa. Bom, Fábio, explica pra gente um pouquinho como é que surgiu a escolha desse tema, a fome. Bom, a princípio a gente nem pensava em fazer o tema Radiografia da Fome. Eu particularmente pensava em fazer um vídeo documentário, sim, mas alguma coisa que girasse em torno de uma coisa tipo um making of, entendeu? De televisão, apesar de ter feito jornalismo, eu gosto muito de televisão, acabei quase que caindo de paraquedas na televisão e é apaixonante, me apaixonei. Agora veio a sugestão do meu amigo e colega que fez o Radiografia da Fome junto comigo, o José Celso, né? De fazer um trabalho mais dirigido à problemática social, especificamente da fome. Eu relutei um pouco, entendeu? Aí me pintou a ideia de fazer esse trabalho em cima de uma abordagem que a imprensa oferece ao público, entendeu? Sobre a fome. Então, eu perguntei para ele, falei, como que nós vamos trabalhar a fome se a gente não vê a fome? A gente não vê na imprensa. Acho que não está nós no nosso deveríamos... cotidiano, né? Olha, tá. Ela está no nosso cotidiano. Assim, no cotidiano. Ela tá no cotidiano. Mas está escondido, assim, né? Atrás de barreiras que não deixam a gente perceber ela ali do nosso lado, né? Todo dia, assim. Pois é, e aí por isso até o nome Radiografia da Fome pintou assim, de repente, por quê? Você sabe que você tem um osso aqui no seu braço, mas você não enxerga seu osso. Você tem que fazer uma radiografia para visualizar esse osso, porque aqui tem uma barreira de pele, de músculo, que te impede de ver esse osso diretamente. E por que radiografia da fome? Porque a fome existe, você sabe que ela existe, mas existe uma barreira social também que encobre essa fome. Então, o Radiografia da Fome se propôs a transpor essa barreira social, entendeu? E mostrar a fome que está muito perto da gente, que existe, está muito perto da gente e, no entanto, não é explorada pela imprensa. Mas essa barreira que você disse seria, no caso, também a imprensa? Faria parte dessa barreira? Né? Na questão dela não estar noticiando, não estar dando, talvez, informações exatas sobre o problema. Não, informações exatas eu não diria. Eu acho que nesse ponto aí a imprensa televisiva, ela tem essa responsabilidade, ela presta a informação com responsabilidade, mas existe o problema, a gente detectou assim, um grande problema em relação à quantidade de equipes para trabalhar, para fazer o tema fome, dificuldade no processo de produção. É uma abordagem que a gente faz dentro do vídeo, inclusive a gente fala sobre newsmaking, como é esse processo de produção de notícia, e dentro desse processo eles alegam esse tipo de dificuldade, falta equipe, falta gente para produzir, entendeu? E a maioria dos editores-chefes, pauteiros, chefe de produção de pauta, eles alegam que a fome é um tema frio, entendeu? A maioria prefere trabalhar com factual, não por questões próprias, mas eles têm que seguir o jornalismo diário tem esse ritmo, né? Uma linha editorial da empresa que eles trabalham. E as empresas não pautam isso. Bom, Fábio, você falou da dificuldade da produção, né? Então eu queria saber de você como é que foi o processo de pesquisa, o que envolveu para você chegar no conteúdo desse trabalho? Olha, o processo de pesquisa bibliográfica, a princípio foi complicado. Por quê? Porque a gente não conseguia dados, acesso à internet, a gente começou a conseguir algum dado conversando e fazendo entrevistas com pessoas que fazem trabalhos ligados
ao combate à fome. O Comitê do Espírito Santo, Ação de Combate à Cidadania, Comitê Espírito Santo, entendeu? Ali a gente começou a obter dados, mas começou a obter dados assim, sempre já ultrapassados, e a internet a gente acessava DIEESE, acessava o que tinha em relação à fome e não conseguia dado, entendeu? Então viemos fazer a pesquisa, começamos a pesquisar a problemática social, fomos conversar com um sociólogo, fomos para a imprensa, e aí os dados foram começando a aparecer, muito devagarzinho, mas foram começando a aparecer. Inclusive o trabalho de produção do vídeo, ele teve que acompanhar a pesquisa, porque você tinha que ir fazendo aquela produção, a marcação de entrevistas, essas coisas, em cima do seu trabalho de pesquisa. Do conteúdo que você estava... E às vezes você chegava em um determinado ponto que você estava com metade de um memorial descritivo pronto e você tinha que tirar aquilo tudo, voltar ao ponto zero e refazer. Né? E refazer. Tá certo. Bom, Fábio, então a gente agora confere o trabalho de conclusão feito pelo Fábio Alemande e o amigo dele, José Celso, o vídeo documentário Radiografia da Fome. Segundo pesquisa divulgada pela ONU na segunda Cúpula Mundial da Alimentação, realizada em Roma entre 10 e 13 de junho de 2002, a fome atinge 800 milhões de pessoas no mundo. 10 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade morrem anualmente de fome ou de doenças causadas por ela. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome. O Caribe e a África são as regiões mais pobres. Só na África, 200 milhões de pessoas passam fome. O senhor já passou fome? Bem, na realidade, fome eu não passei, mas muita dificuldade já passei. Dias que tinha feijão, não tinha arroz, o dia que faltava uma coisa, faltava outra. Quer dizer, foi uma vida que eu superei trabalhando com honestidade. Rapaz, a fome para mim é uma coisa horrível, terrível. Eu nunca passei, não sei falar não, mas tem muita gente que passa, a gente vê, muita gente aí precisando, dependendo, passando fome por aí. Eu nunca passei fome não. Você ficaria um dia sem comer? Um dia, pra gente que sempre tem, é difícil não, mas para quem não tem, não consegue ficar não. A fome é aquilo que eu senti quando criança. Quando eu não podia me manter. Eu que deixei os meus filhos passarem. Que estão aqui, aquela ali, essa aqui, esse meu neto, não sei como estão vivos. Que eu deixei passar fome, mas não por mim, mas por vingança. Também não sei de que, mas a fome dói. No Brasil, 80 milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza. 1/3 da população é desnutrida. 27% das famílias têm alimentação insuficiente e 9% das crianças morrem antes de completar um ano. Professor, sob o ponto de vista da sociologia, onde começa a fome? Olha, do ponto de vista da sociologia e das ciências sociais, a origem da fome, a gênese da fome, né, sem dúvida é de cunho social, político, econômico e, eu diria também, cultural e ideológico. No sentido de que, nessa abordagem das ciências sociais, a fome é vista como sendo produzida e reproduzida historicamente
nos relacionamentos de uma sociedade específica, né? Quer dizer, isso é para poder a gente diferenciar de uma visão de que a fome pode ser algo visto como uma maldição ou como uma herança, até certo ponto genética, né, e cultural, né, com essa ideia de que ela é fixa e de que ela é natural e fatal e que é um destino e que não se pode fazer nada. Então, do ponto de vista da produção e da reprodução, isso quer dizer que ela foi engendrada, né, junto com a formação histórica e social de uma determinada sociedade, no caso do Brasil, e que nessas raízes dessa formação social, história, política, é que tem que procurar uma maneira de como redirecionar os fatores principais e secundários que levam a esta reprodução e essa manutenção, né, política e ideológica da fome para algumas pessoas e abundância para as outras. No Espírito Santo, a agricultura e os segmentos da cadeia de produção agrícola geram 40% de toda a renda do Estado, o equivalente a 6 bilhões de reais por ano. Esses dois setores empregam 29% da população economicamente ativa e são a principal fonte de renda de 84% dos municípios capixabas. No Estado, 90% da estrutura fundiária é formada por propriedades familiares. E por que num país com tanta terra produtiva como é o Brasil, as pessoas ainda passam fome? Pois é, aí é nesse sentido que a questão da fome adquire uma complexidade dentro disso que eu acabo de dizer. Quer dizer, ela faz parte de uma instrumentação, quer dizer, ela é um instrumento de dominação e de opressão. Não está muito em moda falar isso de uma classe sobre outra, mas sem dúvida ela está inserida nesse modelo excludente, desigual, hierárquico, né, no qual nós convivemos com ele até hoje, né, e que no passado ele estava mais centralizado junto com o Estado-nação, com a sociedade nacional, e que hoje isso está mais claramente montado dentro desse processo desigual e hierárquico que continua, né, de uma maneira mais perversa, desse processo de globalização, no fato de que nós produzimos certas riquezas, né, e exportamos com um preço desigual no mercado, e dentro desse mercado desigual, nós levamos desvantagens, né, e a fome eu diria, um sintoma desse modelo estrutural, né, implantado no país. Segundo dados da Pastoral da Criança da Arquidiocese de Vitória, 180 mil famílias vivem abaixo da linha de pobreza na região da Grande Vitória. Desse total, cerca de 18 mil são atendidas pela Pastoral, o equivalente a 80 mil pessoas ou 10% das famílias que passam fome na região. Antes da ajuda, do trabalho da Pastoral, como era a vida da senhora? Minha vida era uma coisa. Eu vivia pedindo as coisas dos outros. Vivia na rua com esse monte de criança. Aí eu vivi lá no mercado catando verdura para sustentar deles. Que eu não existia a Pastoral ainda, né? Agora não, graças a Deus. Eles não me deixam passar falta de nada. Como é feito o trabalho da Pastoral da Criança na região metropolitana da Grande Vitória? Bem, mensalmente a gente visita, né, cada família, que é o ponto mais importante hoje da Pastoral da Criança, orientando as famílias para que nossas crianças cresçam mais saudáveis, com mais vida e dignidade. Também levamos em conta que ao entrar numa família, se você chega lá e vê a família passando fome, que não tem nada para comer, uma líder de Pastoral da Criança e qualquer uma outra pessoa não conseguiria voltar para casa com tranquilidade, dormir e se alimentar normalmente. Isso nos deixa tão inquieta que aí a gente passa a mobilizar a comunidade,
né, para estar dentro da comunidade resolvendo a situação ali naquele momento. Já o Banco de Alimentos Herbert de Souza, Comitê do Espírito Santo, assiste todos os municípios do estado. Só em 2001, o comitê distribuiu 150 toneladas de alimento no Espírito Santo. A ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, ela surgiu por volta de 1993, por uma iniciativa do Movimento pela Ética na Política. O Betinho foi o grande idealizador, um grande animador desse movimento em todo o Brasil. Esse movimento, ele surgiu assim, com uma ideia muito própria, diferenciada, inclusive, de outros movimentos. Qual era a ideia? Esse movimento não tem dono, esse movimento é da cidadania. Qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer instituição, em qualquer lugar do país, pode desenvolver ações de combate à fome. Ações solidárias, ações de debate de políticas públicas, qualquer tipo de ação, todas as pessoas podem desenvolver onde estiverem. Então, não é um comitê que tem uma coordenação central e subcoordenações. É o contrário, ele é descentralizado e deve ser algo desenvolvido pela sociedade. Então, no Espírito Santo, nós temos um comitê que tenta estimular iniciativas em todo o estado. Em relação à imprensa, especificamente os telejornais locais, o que a senhora acha da cobertura desses telejornais? Eu acho pequena a imprensa e parece que ela tem necessidade de funcionar a partir de fatos mais espetaculares, né? O que a gente sente? A gente sente que a cobertura é pequena, né? É pequena. Mas também você tem que criar fatos políticos para a imprensa poder cobrir. E o movimento social nem sempre tem condição de criar fatos políticos permanentemente. Quando a gente cria um fato político, a imprensa vem, geralmente ela vem. Olá, boa tarde. Uma boa tarde. O ESTV primeira edição está entrando no ar e você vai ver em destaque. Atendimento de urgência ganha mais leitos na Grande Vitória. Boa noite. Começa agora o Jornal da TV Vitória, cobrindo o Espírito Santo de norte a sul com um único sinal. Veja os destaques da edição de hoje. Novo pronto-socorro do Hospital das Clínicas é inaugurado com a capacidade de atendimento ampliada. Durante todo o mês de março de 2002, os telejornais analisados não exibiram nenhuma notícia sobre fome. Os editores-chefes e pauteiros alegaram principalmente dificuldades no processo de produção, além do número reduzido de equipes. De acordo com os entrevistados, as notícias factuais são de maior interesse do público, mas acham a fome um tema importante e que deveria ganhar mais espaço nos telejornais. Ultimamente, assim, uns 2 meses, uns 4, 5 meses para cá, a gente não tem feito matéria de fome porque as pessoas não têm nos procurado, nos acionado, no sentido de que fulano, ou um vizinho, ou alguém esteja passando fome realmente. Você acha que o telejornal tem um papel social no combate à fome? Eu acho não, eu tenho certeza. Né? Não só o combate à fome, mas é o direito da sobrevivência e a cidadania. Eu acho que o nosso papel hoje é esse. Não tem outro papel para a imprensa a não ser esse. É o direito, dar ao cidadão informações o suficiente para que ele possa exercer esse direito da cidadania dele. Ô, Jaqueline, quais os assuntos que você considera prioridade na cobertura diária do seu telejornal? Saúde, educação e direitos humanos. São as 3 prioridades que eu acho que não é nossa prioridade. A prioridade da população que nos exige que a gente faça esses 3 assuntos, são os que mais solicitados da TV Gazeta, para que a gente possa fazer a cobertura. Olha, aqui no Jornal da TV Vitória, a gente costuma trabalhar com enfoque em política, economia, um jornal voltado mais para esses temas. Agora,
tem a questão também da rapidez, da agilidade do telejornalismo. Principalmente num jornal em que você tem equipes, não tem equipes, várias equipes, que as equipes são reduzidas, e você tem aquela obrigatoriedade de cobrir os fatos, aquelas coisas factuais, os temas factuais. O que está acontecendo, a gente tem que levar até a população, a gente tem que informar, e a gente procura ter uma ênfase, um direcionamento do jornal voltado para a política e economia. E como jornalista, qual a sua visão sobre a fome, já que ela existe aqui na Grande Vitória? Olha, aqui no nosso Jornal da TV Vitória, e como jornalista posso falar, que os temas sociais, os temas de ênfase social, de características que atingem a grande parte da população, como a fome, a gente procura tratar assim, mas a gente faz, normalmente, esses temas são temas que têm que ser trabalhados, porque, como você falou, o dado é difícil encontrar dados, entendeu? Não é um tema que você vai pautar à tarde, que vai ser tudo, entendeu? Que vai fluir. Você tem que ser uma pauta mais produzida, você tem que elaborar mais essa pauta, porque não é muito fácil encontrar dados. Normalmente, não, como estou te falando, não se faz uma pauta, normalmente não se faz uma pauta fria e especificamente sobre a fome, sem um gancho que a gente possa puxar o assunto. Exemplo, seminário, um programa de combate à fome, você está entendendo? A estrutura da TV Capixaba, ela só permite que a gente cubra mesmo as notícias, o dia a dia, o factual. A nossa linha de abordagem, nossa linha jornalística, é priorizar as matérias de política, economia e geral, desde que sejam mais relevantes. Polícia também é o caso, mas quando são matérias de repercussão, não o dia a dia policial. A fome existe. E qual a sua visão jornalística sobre a fome? Eu acho que se fala muito pouco especificamente sobre esse assunto. Acho que há uma carência de se abordar isso. Mas, em compensação, eu acho que matérias, por exemplo, de corrupção, algumas matérias de violência, eu acho que isso acaba, de certa forma, abordando, ainda que indiretamente, essa questão da fome. Porque corrupção, que é uma coisa que aqui no nosso estado a gente está vivendo muito, a corrupção enriquece uns poucos e aprofunda a miséria. Quer dizer, empobrece muitos e aí gera fome. Então, isso indiretamente eu acho que a gente faz essa cobertura. Mas eu admito que há uma falha em se colocar no ar matérias mostrando a fome, assim, numa casa, o que a fome provoca numa criança, as consequências disso na escola, no desenvolvimento social e por aí. Isso realmente é uma falha. Há que se entender também que a gente trabalha num veículo que tem um dono, que tem uma estrutura, que tem... Enfim, aqui na TV Capixaba a gente tem uma liberdade bem relativa para escolher pautas e tudo mais. O que a gente não tem é uma estrutura, assim, a gente não tem uma equipe que possa ficar mais solta para produzir uma matéria mais especial, que seria o caso da fome, para abordar a fome. Então a gente corre para dar conta do dia a dia, a gente não tem realmente essa estrutura. Quais os assuntos que a senhora considera prioridade na sua cobertura diária? Olha, seguindo a linha editorial que é determinada pela empresa, são as notícias factuais, as notícias policiais que retratam a violência urbana. E como a gente tem um jornal grande que se assemelha um pouco ao aspecto de revista eletrônica, também tem espaço para cultura, para esporte, para saúde, para educação. A gente tenta fazer uma cobertura ampla sobre todos os assuntos, mas tem coisas que realmente são prioridade, né? Porque o volume de matérias é grande todo dia, a equipe é reduzida, então dificilmente a gente consegue fazer matérias para estoque frio. Em relação ao assunto fome, que é o tema do trabalho de vocês, realmente não é encarado como uma prioridade, tá? Mas não é por uma questão pessoal
de Aimee Editora enquanto jornalista, que a gente sabe que tem uma função social, uma função educativa, né, inerente à profissão, mas porque a gente tem que se adequar a uma linha que é pedida, né? O telejornal diferencia um pouco do outro, né, e o nosso é bem nítido, né, voltado para esses dois temas que são prioridades. Então, não porque haja digamos, um veto explícito ao tema, não. Se, de repente, o governo do Estado ou alguma outra organização não governamental lança uma campanha de combate à desnutrição, de combate à miséria e à fome, como houve, né? Ou se é um tema de CNBB ou alguma coisa, que esse tema venha a surgir como factual, a gente vai fazer a cobertura normalmente. E qual é a responsabilidade do profissional de imprensa, de um modo geral, no tratamento do tema combate à fome? Olha, a responsabilidade é grande, está dentro da função social do jornalismo. Mas, de certa maneira, a gente se sente assim, compelido a fazer o que é esperado que você faça, o que é esperado por parte da empresa, não por parte do telespectador, até porque a gente não tem esse feedback muito, né? Não são feitas pesquisas de opinião para a gente saber quem é o nosso telespectador, de que ele sente mais necessidade de informação. A responsabilidade é grande, mas se você me perguntar se você acha que estão cumprindo com essa responsabilidade, eu acho que falta muito para que a gente chegue lá. Será um atalho ou um desvio, um rio raso, um passo em falso, um prato fundo para toda a fome que há no mundo. Eu, como os outros, compartilho da ideia de que a imprensa falada e escrita tem um papel preponderante vamos dizer assim, ou na manutenção, né, na conservação do status quo, como também na mudança e na transformação da sociedade, né? Alguns dizem, e eu concordo, que é vista hoje a imprensa como quase que um quarto poder, justamente porque ela tem essa possibilidade de, através das informações não necessariamente neutras, ideológicas, de manipulação, mas das informações verdadeiras, levantar essas questões que, de certa forma, é vista como um incômodo, né? Como um estorvo, né? Lembrando aí o que o Chico Buarque escreveu sobre isso, né? Mas que é importante de ser trazido à baila, quer dizer, de sair do debaixo do tapete, sair do âmbito particular e do privado, do isolado, e transformá-lo numa questão pública e política. Então, é nesse sentido que a imprensa tem um papel, uma responsabilidade muito grande de trazer as informações para que indivíduos, grupos e as próprias classes desfavorecidas tenham condições de adquirir uma certa consciência. Eu acho que é uma falácia dizer que o público não tem interesse nessas matérias, né? Que o público tem interesse em coisas que o entretém, né? Que não faz pensar em nada com certa seriedade, que eles já estão alienados no processo de trabalho e por isso eles usam a televisão como um circo dos horrores, né? Como uma tentativa de ver vidas privadas, né? E de ver detalhes que não se acumula a um pensamento ou uma ação política. Eu acho que isso não é verdade. Eu acho que o público precisa e necessita dessas informações. Acho que a imprensa tem um papel preponderante, repito, em organizar e sistematizar as informações, justamente para dar à população a capacidade de refletir, de teorizar e de ter uma ação política de como sair deste impasse, porque a fome não é uma desgraça, né? Não é um mal, né? A fome é algo que se pode deixar de existir se você estiver consciente e agir de uma forma racional e organizada para tal. Daí o papel da imprensa. De você sei quase nada, pra onde vai ou por que veio, nem mesmo sei. Qual é a parte da tua estrada no meu caminho? Será um atalho
desvio, um rio raso, um passo em falso, um prato fundo pra toda a fome que há no mundo. Noite alta que revele um passeio pela pele. Dia claro, madrugada, de nós dois não sei mais nada. De você sei quase nada. Pra onde vai ou por que veio, nem mesmo sei. Qual é a parte da tua estrada? Uma reflexão crítica do que está na mídia. Mídia, todo sábado às 11 da noite. Uma realização TV Faesa. Bom, a gente está de volta aqui em Videomaker, conversando sobre o vídeo documentário que a gente acabou de assistir, o Radiografia da Fome, feito pelo Fábio Alemandi e o colega dele, José Celso, que não pôde comparecer. Bom, Fábio, eu ia te fazer uma pergunta que talvez seja bem subjetiva mesmo. Você acha que a imprensa cumpre o seu papel social em relação à fome? Acredito que sim. Acredito que o jornalista cumpre o seu papel. Mas, como eu já havia dito, o jornalista ele segue uma linha editorial, normalmente, que a empresa meio, né, determina. Existem duas coisas importantes que a gente tem que colocar, que são a responsabilidade da imprensa, a responsabilidade que o jornalista tem e os encargos que o jornalista também tem. Então, o que seria um encargo? O encargo seria aquela, digamos, entre aspas, aquela prestação de contas que ele tem para dar junto à empresa. Ele deve uma explicação, ele deve... Não seria explicação, ele deve alguma coisa à empresa, ele tem que seguir aquela linha editorial. Então ele tem um encargo. Mas a gente percebeu durante as entrevistas, a realização do vídeo documentário, que ele se sente responsável enquanto jornalista para cumprir a responsabilidade social que ele tem na denúncia, por exemplo, de assuntos como a fome, como a violência, como questão de saúde, educação. Mas então o jornalista não estaria impotente em relação ao meio, né? Ele tem a liberdade de pautar, então, as notícias, não é? Eles têm a liberdade de pautar a notícia dentro dos padrões que a empresa oferece para eles. Nós estivemos conversando com as 4 retransmissoras de televisão aqui do estado e todos eles colocaram da mesma forma, entendeu? Nós temos a nossa opinião, nós achamos o assunto importante, agora nós temos os nossos encargos enquanto jornalistas e temos que seguir uma linha editorial. Agora, você que teve contato, né, diariamente fazendo a produção do vídeo e captando imagens e tudo mais, o que você aprendeu? O que você poderia dizer pra gente assim, que você aprendeu nessas visitas, nos depoimentos que vocês escolheram? Olha, eu acho que essa é a parte mais importante. Importante, né? Para nós, enquanto estudantes de jornalismo, eu acho que foi a parte mais... tenho certeza que foi a parte mais importante, porque a gente vivenciou situações que até então não tínhamos a oportunidade de ter vivido. Nós subimos o morro, entendeu? Às vezes descemos o morro. A gente ia de carro até lá em cima e depois descia por becos, vielas, entendeu? E numa dessas oportunidades, no Morro do Alagoano, inclusive, nós chegamos numa casa
e já havíamos sentido uma certa relutância das pessoas para nos receber. É um tema delicado, muito difícil, né? a lente intimida, a câmera, você está olhando para a câmera intimida, principalmente quem nunca teve contato com isso. E nós chegamos, aí o dono da casa, eu estava com um spot de iluminação, aí o cara não aponta isso para mim, não sei o quê, vou quebrar tudo. Mas a gente estava com o pessoal da Pastoral da Criança. Então eles botaram um pano quente em cima, não, olha, eles estão fazendo um trabalho para Pastoral, eles não são de emissora de televisão nenhuma, é um trabalho para Pastoral que eles estão fazendo, é um trabalho independente, eles são estudantes de jornalismo. E no final das contas o cara acabou aceitando, não deixou que a esposa dele falasse, ele não falou, nós só captamos imagens e no final ele chegou a pedir um dinheiro pra gente. Sobre o depoimento que ele deu e tudo? Não, só pelo fato então da gente ter captado a imagem, entendeu? O cara estava assim, visivelmente fora de si, ele não estava... E vocês pretendem assim, levar o vídeo tanto para as instituições que combatem a fome ou para as pessoas que deram os depoimentos? Vocês tiveram essa intenção também de levar o vídeo para eles verem como é que ficou o trabalho? Isso é até uma cobrança, eles cobraram isso da gente, eles querem o vídeo, querem trabalhar. O sociólogo, o Erli, ele pediu que a gente levasse o documentário para ele quer trabalhar isso, ele é professor universitário também, ele quer trabalhar isso junto aos alunos dele, pediu. E com relação à continuidade dessa luta, desse engajamento que a gente se comprometeu a fazer, a gente pretende não parar por aí. A gente pretende agora partir para o lado da violência, da saúde, da educação, sempre trabalhando em cima da responsabilidade da imprensa, das pautas da imprensa, da abordagem do newsmaking, do processo de produção de notícias. A gente vai continuar isso aí. A gente fez um trabalho de conclusão de curso, mas nós vamos continuar isso aí. Nós vamos continuar esse trabalho, vamos continuar essa pesquisa, porque por mais que nós tenhamos nos empenhado, no final, você olhando o vídeo documentário com um olhar clínico, você sempre fala, aquilo ali poderia ter sido melhor. E a gente pretende continuar defendendo essa proposta para, quem sabe, mais tarde apresentar como uma defesa de tese, de mestrado, de doutorado. A gente vai continuar, a gente não vai parar por aí não. Tá certo. Fábio, mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui no Videomaker e ressaltar a importância desse trabalho que vocês fizeram. Muito legal. Bom, como dizia Betinho, né, uma economia ela só presta, só vale, se ela serve para empregar, educar e alimentar as pessoas. Pense nisso na hora de votar. Videomaker vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Acontece nos dias 4 e 5 de julho, às 7 da noite, no auditório da FAESA Campus 1, palestra sobre direito e política, com a presença dos pré-candidatos ao governo do Estado, o deputado federal Max Mauro, do PTB, e o senador Paulo Artung, do PSB. Repetindo, o evento acontece nos dias 4 e 5 de julho, às 7 da noite, no auditório da FAESA Campus 1. Não perca, um dos dois candidatos será o seu governador. Informações 3321-1400. O Plano Estadual de Qualificação, um projeto piloto implantado em todo o país pelo Ministério do Trabalho e Emprego, capacitou mais de 4.000 capixabas. Os 18 cursos oferecidos, que envolveram as áreas de recursos humanos, publicidade, saúde, serviços e administrativa,
foram desenvolvidos pela FAESA e destinados às pessoas desempregadas ou sob o risco de desocupação. 2 desses cursos, Informática e Linguagem de Sinais, foram voltados para os 86 deficientes auditivos que participaram do projeto. 5% deles já foram encaminhados ao mercado de trabalho. Fique atento na TV FAESA. Em breve vamos informar a data de inscrição dos novos cursos para 2002. O Plano Estadual de Qualificação é desenvolvido pela FAESA e coordenado pela Secretaria Estadual do Trabalho e Ação Social e o Serviço Nacional de Emprego.